Olá, Capricórnio, seja muito bem-vindo a essa leitura. Aqui a gente vai ver quais são as principais energias para o novo ano astrológico que começou agora no final de março, com a entrada do Sol em Áries. Nós também vamos ver uma energia para cada trimestre, assim como um conselho para navegar melhor cada momento, ok? Vamos começar com o Animal Spirit, para a gente ver qual é a energia principal regendo o ano de Capricórnio. Crocodilo. Eu vou trazer para vocês a leitura oficial, vocês vão ver aí na tela, mas eu também gosto de trazer um pouquinho do que eu sinto quando eu vejo a carta. Pode estar relacionado ao que o livro traz, às vezes é um complemento. Aqui me veio muito forte a imagem do crocodilo quando ele está boiando, não sei se esse é o termo correto. Ele está ali na superfície da água e muitas vezes a gente só vê os olhinhos dele, né? Ele está só ali por fora, só com essa parte, né, da cabeça de fora. E me veio muito essa sensação de observação, de estar de olho. Eu tô ciente de tudo e me veio uma sensação muito de desconfiança, como se você estivesse sempre esperando pegar alguém no pulo. E aqui vem uma energia como se fosse assim, você diz para você mesmo que você só está sendo precavido, que você está evitando contratempos, está evitando ser passado para trás. Então você se conta essa narrativa, quando na verdade parece que você tem um grande problema aqui em confiar em outras pessoas, ou estar sempre esperando o pior de qualquer situação. Então foi isso que veio para mim, vou ler o livrinho para vocês. Aqui eu gostaria de complementar dessa leitura do livro uma sensação de, já que você tem talvez uma desconfiança ou uma necessidade de estar sempre na defensiva, esperando algo dar errado, ao invés de você simplesmente, não, vou deixar de ser assim e vou confiar nas pessoas e vou dizer sim, vou parar de me preocupar tanto, eu sinto que essa não é a solução. A solução real é tipo, por quê? É se perguntar, por que eu me sinto dessa maneira? Por que tal pessoa desperta essa desconfiança em mim? Por que essa situação me coloca na defensiva? É muito mais o olhar está voltado para você do que nessas causas externas, porque está tendo algum tipo de identificação negativa que está gerando um certo gatilho, né? Então, reforçando a mensagem do livro, um momento de introspecção também para rever essas questões que eu acabei de trazer, ok? Vou trazer agora o Wild Unknown, que é um oráculo de arquétipos, para a gente entender qual é a energia que vai auxiliar Capricórnio ao longo desse ano. O submundo. Eu adoro essa carta, tem muita relação com Perséfone. Aqui me fala muito, na descida ao submundo, é um lugar de certos desconfortos, né? Porque a gente vai entrar em contato com as nossas sombras. E aqui me veio muito através dessa introspecção, dessas questões que eu levantei, de olhar as causas das coisas e não só os sintomas. A gente pode se deparar com algumas histórias que não nos fizeram bem no passado e que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade ou receio de reviver porque a gente não quer passar por situações difíceis de novo, a gente não quer se lembrar como sentiu, mas às vezes é necessário, às vezes a gente precisa voltar nas histórias 1, 2, 3, 10 vezes até que a gente consiga ressignificar aquilo e que aquilo não se torne mais um gatilho
pra gente, né? Então aqui eu sinto que o grande companheiro da jornada de Capricórnio vai ser esse mergulho nas próprias sombras. Eu gosto de ressaltar a história de Perséfone porque é uma interpretação um pouco diferente do mito, que é a interpretação mais comum, né, do mito. Da forma que eu vejo, Perséfone, quando estava na superfície, ela era Coré, ela era a deusa da primavera, doce, pura, ingênua, uma donzela. E aí ela tem essa descida ao submundo, que no mito é representada por esse rapto de Hades. Na vida real, isso aqui pode ser causado por uma série de coisas que saem do nosso controle, sabe? Quando a gente vê o tapete ser puxado, quando o chão some dos nossos pés, quando vem um momento de torre, tem uma quebra de alguma certeza absoluta que você tinha. Qualquer momento que te tire o chão pode te jogar nesse submundo. Então, eu gosto do mito de Perséfone porque ela não só apenas entra nesse submundo e olha para as próprias sombras. Ela assimila tanto esse lado dela que ela acaba se tornando rainha do submundo. E ela ainda pode voltar para a superfície e ser Coré, mas ela jamais deixa de ser Perséfone. A gente não vive só de luz, a gente precisa do contraste, a gente precisa da sombra. Às vezes é a sombra que faz a gente apreciar a luz também. E aqui tem muita resposta. A gente não gosta de olhar porque às vezes é desafiador, aqui gera sentimentos que não são bonitinhos, que a gente não gosta de trazer à tona, mas eles são necessários. E só quando a gente integra este outro lado também, que é aquele lado que a gente não quer mostrar para ninguém, é que a gente se torna tudo aquilo que a gente é. Então aqui, essa jornada de autodescoberta, inclusive passando por essas sombras, vai ser o grande aliado de Capricórnio. Eu vou trazer a leitura oficial para vocês também. Bom, acho que foi um complemento perfeito para aquilo que eu já tinha trazido no início. E agora eu vou passar para a leitura trimestral. Então eu vou trazer o oráculo, o tarô, Moon Child, para a gente ver qual é a energia principal de cada trimestre, assim como um conselho para melhor navegar cada momento. Qual a energia do primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto? Conselho para o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Fundo do deck a gente tem um 8 de pentáculos. Essa carta conversa comigo sempre falando sobre a forma que a gente procede, a nossa rotina, a forma como a gente trabalha. Ela é muito mais sobre o como eu faço as coisas do que o que eu faço, para que eu faço. É o como, é a jornada, é aquilo que é repetitivo. Aqui tem uma energia interessante nisso que a gente faz repetidamente. Quais são nossos rituais? Tem essa energia aqui de fundo em todo o ano de Capricórnio. Vamos começar com a energia do primeiro trimestre. Os amantes invertido. Essa carta aqui me fala, a carta dos amantes, ela me fala muito sobre a gente estar atraindo aquilo que é para nós. Então, uma conexão verdadeira com aquilo que a gente sente internamente e aquilo que é pra gente, né, na nossa história, aquilo que cabe no nosso momento também. Quando ela vem invertida, ela me fala um pouco dessa desconexão. E para muitos aqui, vocês podem estar passando, ter passado recentemente, ou vão passar logo agora no início desse novo ciclo, essa ruptura, essa quebra, esse momento de falar, peraí, deixa eu entender por que eu tô reagindo dessa forma, deixa eu olhar para dentro, deixa eu ir mais fundo. E isso gera um momento de desbalanço mesmo. Aquilo que fazia sentido passa a não fazer mais, e eu ainda não descobri o que faz sentido para mim a partir de agora, né?
Deixa eu ver qual é a energia que complementa. A justiça. Me fala muito que é uma parte do processo. Isso aqui é um momento crucial para essa evolução de vocês, para esse crescimento de Capricórnio. A carta da justiça me fala que é um momento que vem sendo aguardado há muito tempo e que finalmente vocês estão tendo coragem para passar. Então, reforça aqui para não ter medo, para não ter uma insegurança. Tá vindo aqui para mim buscar práticas, rotinas do seu dia a dia, rituais que te ajudem a centrar. Pode ser uma atividade física, pode ser um encontro com amigos, pode ser meditação, leitura, enfim, alguma coisa que faça sentido para você, que você já pratique há muitos anos. Pediu para eu fazer um complemento aqui. Eu quero trazer o Videntes da Luz para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa energia e a gente ver qual área da vida a gente está falando. São 2 arcanos maiores, é um começo de ano muito potente. Rainha de Paus invertida, morte e renascimento, o mundo. Pra mim é confirmação, 3 de Paus invertido também confirma essa coisa de eu olho pra frente e eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que desejar. Para alguns pode até ter um sentido assim de, gente, eu quis isso aqui a minha vida inteira e agora não faz mais sentido. Ou até alcancei o que eu sempre quis e não está mais fazendo sentido. Essas cartas, a Rainha de Paus que veio primeiro, ela invertida me fala desse momento onde você está se sentindo sem muito poder, sem muito carisma. A Rainha de Paus, ela sempre é uma rainha que atrai muito as coisas. Ela vibra aquilo que quer e as coisas praticamente vêm até ela. Isso óbvio que não é algo que foi conquistado por ela da noite pro dia. Mas é que é a energia oposta mesmo que vocês estão sentindo. Tem tanta desconexão, tem tanta falta de rumo que vocês não têm nem, vamos dizer assim, aquilo que vibrar, aquilo que emanar. E tá tudo bem. Você não precisa correr para ter um objetivo, você não precisa passar por cima desse desconforto só para uma aparente sensação de estar fazendo alguma coisa. Precisa ser gentil com você e acolher esse momento, tá? Porque essas 2 cartas aqui, novamente, mais 2 arcanos maiores, reforçando o quanto esse momento é poderoso. Morte e renascimento, que fala justamente de um encerramento de ciclo e de uma coisa que eu gosto muito de diferenciar a morte da carta da torre, que são 2 cartas que falam de encerramento, mas com energias muito diferentes. A morte é um ciclo da vida, é uma parte da nossa existência. E quando ela vem, parece que ela vem anunciando o fim de um ciclo que já deu o que tinha que dar. Internamente você já sabe disso, você já está se desligando disso também. Então, não é por mais que possa, claro, trazer desconfortos, não pega a gente de surpresa como a torre pega, né? Então aqui faz parte, é um momento que você vê e sente que já está se encerrando. E aqui com a carta do mundo, é um reforço disso, porque a carta do mundo é o último arcano. Me fala de o fim de um ciclo imenso de aprendizado, uma grande jornada que vocês estão finalmente amarrando no final, assimilando os entendimentos finais. E aqui existe uma preparação para o início de uma nova jornada. Eu gosto também de ressaltar nas mudanças de estações, né? Então, por exemplo, a gente tem um momento da vida que a gente começa a cortar, né? A gente percebe aquilo que não serve mais pra gente e a gente corta, a gente encerra ciclos. E aí, tudo isso que a gente tirou do nosso campo, da nossa energia, deixa um buraco, deixa um vazio. E esse vazio às vezes fala muito alto. E a gente quer logo encher esse vazio com outras coisas. Só que, assim como na natureza, nas estações, esse momento de retirar, de cair as folhas seria o outono. E a gente doido para ir direto para a primavera, para plantar novas sementes e ver o que eu vou receber a partir daí. Mas entre um e outro tem o inverno. E é no inverno que ocorre essa introspecção, você se recolhe,
você repõe as energias, você organiza a casa depois de tanta mudança. E aí sim você se prepara para um novo plantio. Então eu sinto que a gente está num momento de inverno aqui. E para ser muito gentil com você mesma, porque você está amarrando uma lição poderosa que você tomou, ok? Capricórnio. Vamos passar para o segundo trimestre. Com a energia do segundo trimestre, a lua invertida me fala ainda sobre questões ocultas, me fala muito ainda sobre intuição, tirar o véu de algumas coisas. Deixa eu ver a energia complementar. A morte, é isso mesmo. A gente está passando por um momento de encerramento de ciclos, e são ciclos que eu sinto aqui muito encerrados por você também, tá? Aqui eu sinto uma energia um pouquinho diferente dessa do primeiro trimestre, porque essa carta me veio uma sensação muito grande de você estar dançando com a morte, dançando nesse final de ciclo. E é por isso que eu reforço, são ciclos que você escolhe encerrar. São ciclos que você se deu conta, isso não me serve mais, isso aqui não tá mais alinhado com a minha energia, com os meus objetivos. E eu posso até não saber ainda o que eu quero, mas eu sei que eu não quero isso aqui. E você tem a coragem de tomar esses passos. Então, por isso que essa energia aqui eu sinto que é muito leve. Mas para muitos eu sinto também, tem uma coisa assim de... eu ainda tô bambeando nessa minha intuição. Será que o que eu tô fazendo é certo? Será que eu tô tomando as melhores decisões? Será que eu vou me arrepender? Tem uma coisa de bambear aqui. Quero tirar outra carta. O Imperador. É porque eu acho que durante muito tempo vocês viveram tanto tempo na defensiva que esse momento de tirar as rédeas e partir para um momento de iniciativa e não só ficar respondendo ao que o mundo joga para vocês ou ao que os outros jogam para vocês, é novo. Então é uma coisa de assim, eu ainda preciso reaver o meu poder. Eu ainda preciso reaver essa confiança em mim mesmo, de que eu sou capaz, de que eu tomo sim boas escolhas. E ainda que eu não tome as melhores escolhas, eu também sou responsável o suficiente para arcar com as consequências dela. Né? Também não achar que a gente só vai, depois da maturidade, a gente só vai tomar escolhas acertadas, não. E a vida não é sobre isso, é sobre a gente arcar com aquilo que decide. Então eu sinto que esse momento é de estar olhando também para essas inseguranças e de poder retomar esse poder. Vamos passar para o terceiro trimestre. Carta do julgamento. Só tá vindo arcano maior. Isso é poderosíssimo. Carta do julgamento invertida. Vou trazer já a próxima carta. 9 de paus. Aqui é um momento de virada. Carta do julgamento invertida, ela me fala sobre também um momento de amarrar uma lição. Quando ela vem invertida dessa forma, ela tá me falando sobre revisitar certos momentos do passado que podem ter sido dolorosos. A gente pode estar falando dessa carta do submundo também. E aqui pode ter uma relutância em você aceitar uma verdade sobre si mesmo, ou a sua nova realidade, ou as decisões que você está prestes a tomar. Tem aqui um momento, sabe aquele último momento de insegurança antes de um grande passo? Eu sinto muito isso com essa carta. Só que é um momento para você olhar para esses momentos passados e ressignificá-los. Eu sinto que aqui você tem a força para fazer isso. Porque vem o 9 de paus e essa carta me fala sobre alto valor. Me fala sobre você estar muito alinhado com aquilo que você quer, com aquilo que eu mereço, o quanto eu sou merecedor de algo, o meu alto valor, que não vem e não é determinado pelos outros. Eu não tenho valor só porque os outros me acham qualquer coisa. Eu tenho valor porque eu sou. E aqui é um momento onde você reconhece isso. E quando você reconhece isso, eu sinto que, inclusive, você valida experiências passadas que você pode ter se culpado bastante também. Então aqui, eu sinto que o terceiro trimestre é um momento de virada para essa energia de Capricórnio. Vamos passar agora para o quarto trimestre. Energia principal 7 de paus invertido. Essa carta me fala muito sobre preservação da própria energia, mas quando ela vem invertida, me fala dessa energia às vezes em excesso, né?
Tudo tem lado luz e lado sombra. É claro que a gente tem que proteger a nossa energia. A gente não pode não ser para todo mundo, nem todo mundo é para estar compartilhando dos nossos momentos com a gente. Mas quando a gente faz isso em excesso, a gente está se privando de coisas. A gente está se blindando de viver, muitas vezes. Aqui pode ser ainda um resquício de mágoas, de lembranças de experiências passadas que não foram tão bem sucedidas. E isso faz parte. As histórias que a gente viveu continuam com a gente. Alguns momentos elas vão gritar nos nossos ouvidos, alguns outros momentos elas vão sussurrar e a gente vai conseguir ignorar. Mas elas estão ali. E vez ou outra elas vão aparecer e a gente precisa lidar com elas também. Então aqui pode ser um reflexo disso, de Capricórnio se blindando, se protegendo um pouco demais e até esquecendo da própria força nesse momento. Deixa eu ver a energia complementar. Divina sabedoria. Me veio assim, é quase como se você não estivesse confiando no seu caminho. Aqui existe sim muita proteção e talvez você tenha trabalhado a sua espiritualidade, talvez não. Talvez você só tenha uma intuição muito forte, você tenha uma grande força de vontade, você saiba muito o que você quer. Independente da sua crença, se você tem ou não, existe muita proteção aqui. Esse momento, por mais que tenha pedaços nesse ciclo que não são gostosos de passar, ele é necessário. E aqui, quando vem a carta da Divina Sabedoria no final, ela reforça esse ciclo. Tudo isso que você passou foi para o seu crescimento. Isso está te transformando numa nova pessoa. Está te forjando numa nova pessoa com muito carinho, ao invés de ser forjada a marretadas. E aqui eu sinto que por não confiar, talvez nessa energia, vocês também estejam se blindando muito, se protegendo muito. Deixa eu trazer uma última carta aqui, pra gente fechar essa leitura. Trazer essa primeira. Rainha de Pentáculos, olha que beleza que a gente começa com uma Rainha de Paus invertida e a gente termina com uma Rainha de Pentáculos. A Rainha de Pentáculos, ela tem uma tranquilidade sobre ela, porque ela sabe utilizar o que ela tem ao seu dispor para transformar qualquer coisa que ela queira. Seja trazer uma ideia para o mundo da matéria, transformar uma realidade. Existe uma serenidade aqui com ela. Ela não se desespera. Até por aquilo que ela não tem naquele momento, porque ela sabe que está chegando, porque ela sabe que ela alcança. Então aqui é um momento para vocês retomarem um pouco dessa energia. E aqui para mim é um grande avanço, porque a gente parte de um 9 de pentáculos e a gente termina com a rainha. Então é uma energia que nasce desse alto valor, desse senso de merecimento. E novamente é uma coisa que você proporciona para você mesmo. Para muitos aqui pode ter também um ganho financeiro, um ganho no campo do trabalho, porque pentáculos é um naipe que fala da matéria, que fala do ganho, das finanças também. Então é um fim de ano para você amarrar toda essa energia, reavendo seu poder. Mas aqui é um poder com muita maturidade, porque o naipe de pentáculos para mim traz muito essa questão da maturidade, de não querer as coisas para ontem, mas ter uma certeza e uma clareza que eu vou chegar absolutamente onde eu quiser. Capricórnio, essa foi a sua leitura. Espero que tenha contribuído para o seu momento. Se você curtiu, deixa um like. Segue o canal se você ainda não segue. Um beijo e até a próxima.